Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O argueiro e a trave no olho. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como podes dizeis ao vosso irmão, deixar-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podeis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São Mateus, capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades pode ter ao mesmo tempo bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo em um lugar do mal em que poderia realçá-lo? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou ao combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia muito especial, onde se comemora o Dia Internacional da Mulher. Então eu gostaria de desejar a todas aqui presentes, tanto as encarnadas quanto as desencarnadas, um feliz Dia da Mulher. Essa leitura que o nosso irmão acabou de ler para a gente é uma passagem do Evangelho que nos traz muita reflexão, porque ela nos mostra como nós enxergamos os defeitos, por menores que sejam, no outro, mas nós não conseguimos enxergar em nós aquilo que nos prejudica, aquilo que atrasa a nossa evolução. Então, quando Jesus citou o argueiro no olho do outro, ele quis dizer que é uma coisa muito pequenininha. O significado dele no dicionário é uma coisa insignificante, irrelevante. E enquanto nós não enxergamos a trave nos nossos olhos, que já faz alusão a uma coisa muito maior. Então, meus irmãos, o orgulho é o principal inimigo da humanidade. Ele não deixa com que nós tenhamos um olhar indulgente para os nossos irmãos. Isso em todas as esferas da humanidade, em todos os tempos, foi o principal causador das discórdias. A leitura de hoje, de André Luiz, vem justamente falar sobre as conversações do livro Agenda Cristã. Então, desde o início dos tempos, as relações entre os homens se deram através da comunicação. E os diferentes pontos de vista, por várias vezes, geraram conflitos, guerras, desuniões familiares,
tudo por conta de opiniões divergentes que não poderiam ser discutidas de uma forma mais atenta ao olhar do outro do que somente a nossa visão. Existe um ditado que diz que dois homens numa estrada, cada um carregando um pão, em sentido oposto, quando eles se encontram e trocam esse pão, eles vão embora da mesma maneira com que eles chegaram, porque chegaram com o pão e foram embora com o pão. Mas quando essas duas pessoas se encontram nas mesmas circunstâncias, e ao invés de trocar o pão, eles trocam uma ideia, cada um saiu com duas ideias. E a gente não percebe o quanto é interessante o olhar do outro, aquilo que o outro pensa. No nosso dia a dia, quando estamos no trabalho ou em qualquer outra das nossas atividades, conversando com outras pessoas, a gente se preocupa muito mais em falar do que em ouvir. E nós nos esquecemos que Deus nos deu uma boca, mas deu dois ouvidos. Isso tem um significado. Então é muito importante que a gente preste atenção no que a outra pessoa tem para nos dizer. Tem duas frases que eu achei muito interessante aqui. Do livro Encontro Marcado, de Emmanuel, no item Caridade e Razão. Ele fala que, às vezes, há muito mais caridade na atenção do que no conselho. Então, é muito isso que ocorre. Antes que a pessoa, às vezes, termine de falar, a gente já tem a solução para o problema dela. Porque o problema dos outros é o problema mais fácil que tem de resolver. Agora, o nosso problema, ele é gigantesco. Ele é o maior do que o problema de qualquer outra pessoa. Por isso que a gente tem soluções fáceis para problemas que, para quem está passando, são difíceis. E Emmanuel, justamente, ele fala para a gente que, às vezes, a caridade não é nem o conselho, mas em ouvir, prestar atenção no outro, no que o outro tem a dizer. E ele vai mais além e nos fala que a escolha de hoje, no livre-arbítrio, será a consequência de amanhã. Nós convivemos com várias pessoas ao longo da nossa vida. E aos poucos, nós vamos perdendo essas pessoas. Seja porque nós mudamos de cidade, nós mudamos de emprego, as amizades da escola não continuaram depois que nós nos tornamos adultos, os nossos filhos crescem, vão seguir as suas vidas. Então, as relações elas vão se distanciando e elas vão se esfriando. E aquilo que a gente plantou enquanto esteve junto dessas pessoas é o que vai gerar as lembranças que nós teremos delas. Quando Emmanuel nos diz que a consequência do amanhã, ele quer dizer justamente no que esses relacionamentos que nós tivemos vão trazer para a gente de lembrança daquelas pessoas. De um pai, de uma mãe que não está talvez mais entre nós, aquela saudade que fica, mas no fundo, a nossa consciência nos cobra de como nós aproveitamos o tempo que nós tivemos com essas pessoas. Porque isso é muito importante. Talvez
em um determinado momento, aquela pessoa queria te dizer algo importante e a gente, na nossa correria do dia a dia, não prestou atenção, porque às vezes estava preocupado demais com os nossos problemas e não podemos dedicar um pouco de tempo para o problema do próximo. A humanidade hoje está atravessando um momento muito delicado, muito difícil, que eu acredito que a maioria de nós não imaginaria que estaria acontecendo, que é a realidade da guerra. Quantas guerras ao longo dos tempos na humanidade poderiam ter sido evitadas pelo diálogo, pela conversa, por levar em consideração o ponto de vista alheio, e não só os nossos desejos, as nossas vontades. A humanidade o planeta Terra tem uma vibração, né? A onda vibracional do planeta Terra está mudando, porque nós estamos passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E infelizmente nós temos muitos irmãos encarnados que ainda estão apegados no passado, que não aceitam que a Terra está se transformando para um mundo melhor, onde nós não tenhamos o desejo de prejudicar os nossos irmãos. Essa transição planetária da Terra, ela não quer dizer que num simples estalar de dedos nós vamos simplesmente nos tornar pessoas melhores. Isso é uma luta diária de cada um de nós, em deixar para trás aquilo que nós sabemos que é prejudicial para a gente. Todos aqueles hábitos que às vezes lá no fundo nós nos envergonhamos ainda de ter. Aqueles pensamentos que às vezes a gente não precisa nem falar, mas só de pensar a gente se envergonha de às vezes ainda ter esse tipo de pensamento. Então é essa batalha que nós temos que travar, não enxergando os defeitos do próximo, mas enxergando os nossos defeitos, aquilo que precisa ser melhorado em cada um de nós. É essa mensagem que Jesus nos trouxe, de melhoria a cada dia, não num passe de mágicas, mas melhorando um pouquinho a cada dia. E essa onda vibratória que o planeta Terra enfrenta, que é a somatória dos pensamentos tanto de quem está aqui hoje encarnado, quanto também dos desencarnados, precisa estar em harmonia para que a gente possa fazer uma transição mais tranquila. Então, às vezes, nós vemos tantas notícias tristes, principalmente em relação à guerra, e nós acabamos nos tornando propagadores dela. E isso é uma coisa que depende de nós. Talvez aquilo que está acontecendo lá no conflito não dependa de cada um de nós, mas esse pensamento, essa ação que colocada em prática, aonde nós passamos adiante os horrores, as tragédias, as dificuldades enfrentadas por quem está ali na linha de frente, isso sim pode nos prejudicar, porque nós vamos ficar mais tristes, nós vamos passar essa tristeza adiante, nós vamos ter um ambiente do lar mais carregado, aonde na verdade nós deveríamos ter um ambiente de oração, de prece, de bons pensamentos para os nossos irmãos que estão lá do outro lado do oceano, rogando a Deus, a espiritualidade, que possa ampará-los e que possa amparar toda a humanidade, começando do nosso lar, do nosso trabalho,
e de todas as nossas atividades que nós participamos no nosso dia a dia. O pensamento, meus irmãos, ele tem uma força que nós não conseguimos ainda mensurar. Os espíritos desencarnados, evoluídos, eles se transportam de lugar para lugar através da força do pensamento. A tecnologia de que nós dispomos hoje, ela é um reflexo do que nós temos no mundo espiritual, aonde nós conseguimos nos comunicar com os telefones celulares, que antigamente somente através de voz, mas hoje através de imagem, nós conseguimos conversar com pessoas que estão distantes. Nós todos podemos fazer isso enquanto espíritos desencarnados. Só que enquanto nós estamos aqui encarnados, apegados à matéria, nós deixamos para lá a importância que nós deveríamos dar para o pensamento. E nós trazemos isso, como André Luiz nos diz, para as nossas conversas do dia a dia. Nós prestamos mais atenção naquilo que é material do que aquilo que é importante para o espírito. Nós não temos ainda a capacidade de nos tornarmos seres mais espiritualizados enquanto nós estamos aqui encarnados, porque nós dependemos da matéria para viver. O nosso corpo precisa de alimento, e para conseguir esse alimento nós temos que trabalhar. E o trabalho é uma coisa material que nos fornece os recursos para que a gente consiga sobreviver. Mas eu acredito que o que nós devemos procurar seja o equilíbrio entre matéria e espírito, para que a gente possa ter uma vida mais leve, não tão sobrecarregada apenas de matéria, de preocupações que estão aqui circunscritas na carne. Esse momento de, às vezes, meditação, de prece, por menor que seja no nosso dia a dia, ele merece um espaço maior do que ele tem hoje. Ao acordar, a primeira coisa que nós deveríamos fazer seria agradecer por mais aquele dia, por mais aquela página em branco que nós temos no livro da vida, para escrever mais um capítulo. Então, meus irmãos, nós precisamos muito meditar nessas reflexões, principalmente nesse equilíbrio do que é material e do que é espiritual. Nós precisamos colocar mais Jesus nas nossas escolhas, nas nossas decisões, para que a gente não se arrependa das escolhas que nós tomamos. Porque, como Emmanuel nos diz, o livre-arbítrio de hoje será as consequências de amanhã. E através de muitas encarnações, nós espiamos justamente essas consequências. Só que agora nós não temos mais tempo. Nós somos agora os trabalhadores da última hora. Nós precisamos estar credenciados, aptos para poder fazer parte desse mundo de transição, desse planeta onde a vibração será muito mais leve, não será pesada como ainda é hoje. É importante que nós façamos um exercício mental de imaginar como será a Terra do futuro, como serão as relações entre as pessoas num mundo em que ninguém deseja o mal de ninguém. Como será esse mundo? Alguém já parou aqui para pensar como será bom nós convivermos com pessoas que nós não precisemos
pensar se elas têm ou não segundas intenções quando se aproximam de nós, e que elas também tenham esse pensamento quando entrarem em contato conosco, que nós possamos ficar tranquilos quando os nossos filhos saírem de casa. Então, meus irmãos, vamos pensar o que nós precisamos fazer para poder estar aptos a fazer parte desse mundo. O que nós precisamos melhorar em cada um de nós para fazer parte desse mundo de regeneração. Jesus trouxe para nós o Consolador prometido, que naquela época ainda não poderia ser compreendido pela humanidade. Mas isso foi há 150 anos atrás. Depois disso, depois da codificação do Espiritismo por Allan Kardec e os demais que tanto o ajudaram, Chico já nos trouxe muitas outras obras grandiosas que tiram o véu das encarnações passadas e nos mostram as consequências dos erros. Então nós não temos tempo mais a perder, nós temos que aproveitar o aqui, o agora. Eu gostaria de encerrar com um pequeno texto de Chico, que é na verdade um poema de Alfredo Nora. Ele é mais ou menos assim: conversa é um anzol que arrasta as forças em que se entesta. Tristeza, maldade, festa, a conversa tudo engasta. Por mais brilhante ou modesta, pequenina quanto vasta, faz trevas quando nefasta, traz luz quando a luz se empresta. Uma frase tem resposta, usa a palavra bem posta, humilde, nobre, robusta. Conversa nos põe à vista e tudo atrai ou conquista pela forma a que se ajusta. Então, meus irmãos, que nós tenhamos muita atenção a tudo aquilo que sai das nossas bocas, para que sejam coisas produtivas, para que nós não usemos mais as palavras para falar mal dos outros, para comentar o mal, para dar energia e combustível para o mal, mas vamos falar do bem, das coisas boas. Vamos nos tornar propagadores de boas notícias, de boas palavras que tragam conforto aos corações que necessitam. Eu gostaria de fazer um pedido a cada um de vocês aqui presentes e também quem estiver assistindo o vídeo, para que essa noite, no Dia Internacional da Mulher, nós façamos um apelo à nossa Mãe Maria Santíssima, para que ela interceda por todos os nossos irmãos que estão sofrendo, infelizmente, os horrores da guerra. Em especial, a todas as mulheres que estão tanto na linha de combate, quanto esperando que o seu marido, que o seu filho voltem em segurança da guerra, ou aquelas que estão deixando seus lares, deixando para trás tudo aquilo que construíram ao longo de uma vida toda. Vamos pedir à nossa Mãe Santíssima que leve esse carinho, esse amor que Jesus nos trouxe para essas famílias,
para esses lares e para o nosso lar também. Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe a cada um de nós, hoje, amanhã e sempre.